Salve, salve família, voltamos com o nosso canal. Meus amigos, depois aí de uma eliminação catastrófica aí que aconteceu com o Vasco ontem, frente ao Botafogo, o Vasco vai tentar aí vencer o Red Bull, voltar a vencer pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar aí do que esperar do Vasco para a sequência da temporada. Também vamos falar aí do Alexandre Campelo, que precisa contratar reforços, hein, Campelo? O senhor diz que pode contratar e que contrate logo reforços, porque ontem ficou nítido que o time do Vasco é muito limitado e precisa sim de pelo menos 2 reforços aí no mínimo. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, só clicar aí embaixo e inscreva-se, dá essa força aí pra gente chegar a 110 mil inscritos. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Bom, pessoal, tá difícil de engolir essa eliminação ontem na Copa do Brasil do Vasco aí frente ao Botafogo, né? Muito complicado, o Vasco jogando dentro de casa, torcida vascaína, todo mundo eufórico, confiante na vitória do Vasco e na classificação. O Vasco deixou muito a desejar, como eu falei ontem no pós-jogo, foi ridículo a atuação do Vasco ontem, dando apenas um chute no primeiro tempo, um time que precisava vencer por 2-0 para se classificar aí na Copa do Brasil. Conseguiu se impor frente ao Botafogo e acabou sendo eliminado. O que assusta foi o péssimo futebol apresentado pelo Vasco, sem variações táticas, sem qualidade aí de alguns jogadores para quebrar as linhas do Botafogo, para tentar achar o Germancano, para ele tentar fazer os gols da vitória. Infelizmente, o Vasco ontem deixou muito a desejar, foi uma das piores partidas no ano do Vasco, se não a pior partida, e o Vasco mais uma vez mostrou que tem um time limitadíssimo, e realmente se esse time continuar jogando dessa maneira aí, como foi contra o Coritiba, como foi contra o primeiro jogo contra o Botafogo, e agora de novo esse jogo de volta, não vai a lugar nenhum, vai lutar somente por permanência na Série A e quem sabe aí uma vaguinha na Sul-Americana, porque ontem ficou bem nítido que tem jogadores que não servem para vestir a camisa do Vasco. A gente viu ontem, principalmente, Felipe Basso e Iago Pikachu péssimos na partida. Eu não vou criticar o Ribamar dessa vez, vou deixar ele passar porque ele foi escalado numa posição que não tem nada a ver, cara. Não tem como o Ramon inventar o Ribamar jogando de ponta, cara. Isso não existe. Era melhor deixar mesmo o Vinícius de titular, apesar dele estar muito mal mesmo com a camisa do Vasco. Mas ele iria produzir mais do que o Ribamar, totalmente torto, fora de posição. Se nem na posição dele ele consegue fazer alguma coisa útil para o time, imagine jogando de ponta, cara. É inacreditável a péssima escalação que fez ontem o Ramon, colocando aí o Ribamar na ponta direita. Mas a crítica minha vai justamente aí para os jogadores que estão mais tempo no Vasco, né? O Felipe Basso e o Iago Pikachu, eles estão péssimos e precisam ficar no banco de reservas, cara. Não dá mais para esses jogadores serem titulares do Vasco. Iago Pikachu já era, cara, o cara acabou, não joga bola desde 2018, quando ele tava voando com a camisa do Vasco, a torcida do Vasco chegou até a pedir o Tite para convocar ele para a Copa do Mundo, mas o jogador caiu demais, o seu futebol tá péssimo, essa temporada é a pior temporada do Pikachu com a camisa do Vasco, já passou da hora dele sair do nosso clube. O Felipe Basso, cara, não dá, velho, ele começou bem o Campeonato Brasileiro, mas voltou a ser aquele velho Felipe Basso que a torcida vascaína tanto se acostumou ver jogar com a camisa do Vasco, aquele jogador que não dá combate, aquele jogador não tem raça, que é morto dentro de campo, né? Para falar no melhor linguajar aí pro torcedor, ele é morto dentro de campo, não tem como esse jogador ser titular do Vasco. O Vasco tem alguns bons valores aí, jogadores até mesmo da base com qualidade para aquela função ali de segundo volante. Tem o Caio Lopes na base, tem o Bruno Gomes, que era da base, que subiu. Tem vários jogadores aí que podem fazer a função ali de segundo volante, até mesmo o Juninho, que está contundido, mas que assim que voltar pode dar uma mobilidade melhor ali no meio campo. E tem outros jogadores que foram contratados aí, como o Carlinhos, né? Foi contratado para ser titular e o Felipe Basso continua sendo titular da equipe. Complicado essa situação aí, muitos jogadores fracos que tem no elenco do Vasco, e a gente torce para que o Ramon corrija isso aí logo, para o Vasco não sofrer já no domingo às 11 horas da manhã contra o Red Bull aí, pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa vencer, dar uma resposta e voltar aí à boa fase. Porque esse time precisa vencer no Campeonato Brasileiro, já que perdeu um jogo facílimo contra o Coritiba. Na minha opinião, foi o jogo mais fácil que o Vasco teve aí dos jogos da Série A. E o Vasco deixou escapar a vitória e perdeu a partida. Inacreditável o péssimo futebol apresentado pelo Vasco no último domingo e também no jogo de ontem contra o Botafogo. O Ramon vai ter que fazer alterações nessa equipe e não dá para continuar com esse mesmo time. Tem que mudar aí o Pikachu e o Felipe Basso.
já pra ontem, cara, porque não dá mais pra ver esses caras jogando de titulares com a camisa do Vasco. O Thales Magno está péssimo com a camisa do Vasco, mas ele é o que temos, né? Não tem outro pra colocar no lugar dele e ele vai ter que continuar ali jogando. A bola queima no pé do Thales, cara, bem diferente do Thales do ano passado, que destruía com a camisa do Vasco, quebrava as linhas do adversário, driblava, fazia boas jogadas, fazia gols. Aquele jogo contra a Chapecoense, o Thales Magno destruiu e o Vasco saiu vencedor daquela partida, graças ao garoto. Também teve aquele jogo contra o Fortaleza que ele arrebentou. E sem falar no jogo contra o São Paulo, que o Vasco venceu por 2-0 no ano passado, né? E infelizmente o futebol do garoto caiu demais. Ele é um garoto, a gente tem que sempre estar lembrando isso, 18 anos apenas, mas o torcedor se acostumou com o Thales jogando muito bem e o seu futebol caiu drasticamente. Ele não é mais aquele jogador do ano passado e a gente torce para que ele retome aí a boa fase. Se ele não retomar, eu acho válido o Vasco vender ele logo, hein? Porque senão vai desvalorizar demais o jogador. E ontem também ficou bem nítido que o Vasco precisa contratar, não é, pessoal? O Alexandre Campelo falou em entrevista à Super Rádio Tupi, falando que tem vontade de contratar aí mais 2 reforços para o Vasco, que esses reforços chegariam dentro do orçamento do Vasco e que o Vasco viu uma brecha aí para poder trazer reforços. E a gente fica aqui no aguardo, né, Campelo? Tomara que o senhor contrate aí pelo menos 2 reforços, porque precisa de mais, né, cara? O Vasco precisa de pelo menos 2 atacantes, mais um meio-campo de qualidade e um lateral direito. Acho que seria 4 contratações aí que seriam essenciais para o Vasco conseguir talvez lutar por uma vaga na Libertadores desse ano. Se não contratar jogadores meia boca, não vai a lugar nenhum, vai permanecer somente na Série A e talvez ali lutar por uma classificação na Sul-Americana. Tem que contratar aí algum jogador aí de qualidade, principalmente para lado de campo, cara, porque é nítido a carência que o Vasco tem no ataque, cara, é inacreditável. Tem um baita centroavante, artilheiro dentro da área, mas não tem alas, cara, não tem jogadores para fazer a jogada para o Cano finalizar. É inacreditável, o Vasco precisa aí garimpar bem esse mercado e contratar bons jogadores. É necessário contratar para já um atacante aí, pelo menos um reforço, apresentar o mais rápido possível, para ser aí o atacante junto ali com o Germancano e também com o Thales, que eu acredito que vai continuar sendo o titular da equipe. Na lateral direita eu acho que seria válido o Vasco testar o Caio Tenório de titular. Se o garoto não conseguisse sair bem, aí eu acho sim que o Vasco tem que ir ao mercado contratar mais um lateral direito, porque não dá para ver mais o Pikachu de titular. Lamentável o que apresentou ontem o Vasco e ficou bem nítido vários defeitos que tem na equipe e as limitações de muitos jogadores e do time do Vasco. Não adianta só o Martim Benítez ou o Germancano. Quando eles não estão bem, os outros não resolvem. Não tem aquele jogador que chama a responsabilidade quando o craque do time não está jogando bem. Isso que falta no Vasco. Isso falta demais na nossa equipe. E ontem, para mim, o único jogador que mereceu elogios foi o Leandro Castan, porque ele estava dando sangue. Ele queria a classificação. O Leandro Castan queria ver o Vasco passar de fase, queria ver o Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil. E o restante dos jogadores, cara, eu não vi absolutamente nada como eu vi no Leandro Castan, a raça dele, desarmando, jogando, tentando chamar a equipe para ir para cima do Botafogo, mas infelizmente o Vasco esbarrou demais nas limitações e por isso que eu tô aqui falando pro seu Campelo, contrata jogadores, cara, contrata jogadores, porque o Vasco ainda tem uma competição muito importante na temporada ainda para disputar, que é a Copa Sul-Americana, e se jogar como jogou contra o Botafogo, vai ser eliminado já na próxima fase. Bom, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixem nos comentários qual a posição mais carente que você acha que o Vasco tem que contratar. O que você achou da partida de ontem? Qual o pior jogador em campo? Porque melhor só foi o Leandro Castan. Acho que ficou nítido para todos que o Leandro Castan foi o melhor em campo ontem. Também falem se você gostaria que o Felipe Bastos e o Thiago Pikachu fossem para o banco de reservas. É isso aí, meus amigos. Forte abraço. Saudações vascaínas a todos e tamo junto.